bem? Como vocês estão? Espero que bem. Bom, nesse bimestre agora nós vamos trabalhar análise combinatória e probabilidade. Só que antes disso, nós precisamos de passar pelo princípio fundamental da contagem, mais conhecido como PFC, né, que são as iniciais. Então, nós estamos iniciando nossa aula 11 de hoje, com um exemplo que é o seguinte, vamos prestar atenção. Nós temos uma viagem a fazer, olha lá, tem até o carrinho lá. Nós temos 3 cidades, nós temos a cidade a cidade B e a cidade C. Da cidade A para a cidade B, eu tenho 2 caminhos diferentes. Vocês estão vendo aí, um preto e um azul, são 2 caminhos diferentes. E da cidade B para a cidade C, eu tenho 3 caminhos diferentes. Um rosa, um azul e um roxo. A pergunta é, de quantos modos posso ir de A até C, passando em B? Então, a ideia é o seguinte, eu vou sair da cidade A, passar pela B e chegar na C. De quantos modos diferentes? Existem problemas no PFC, no princípio fundamental da contagem, em que o uso do diagrama de árvores, ele é bastante eficiente. O que é o diagrama de árvore? Vou explicar aqui para vocês, vou tentar de uma maneira bem lúdica para vocês entenderem. Tem outra forma de resolver esse problema? Tem outra forma, mas vamos fazer esse aqui, que esse aqui é tranquilo pelo diagrama da árvore. Então, vamos lá. Da cidade A para a cidade B, eu tenho 2 caminhos. Eu tenho o caminho azul, correto? E eu tenho o caminho preto, ok? 2 caminhos. Concorda comigo que todos 2 eu cheguei na minha cidade B? Cheguei na minha cidade B. Então, aqui eu já tenho 2 caminhos. Se eu sair daqui pelo caminho azul, chegar na B, eu tenho quantas opções que eu posso seguir para chegar na cidade C? Eu tenho a opção rosa, eu tenho a opção azul e eu tenho a opção roxa. Ou seja, eu tenho 3 situações, certo? Então, eu vou ter um caminho azul mais rosa, eu vou ter outro caminho azul e azul claro, vou ter outro caminho azul e roxo, certo? Então, só nessa parte aqui, eu vou ter quantos caminhos? Eu vou ter 3 caminhos distintos, diferentes. Agora, se eu optar pelo segundo caminho, saindo da cidade A e indo para a cidade B, quando eu chegar na cidade B, eu também vou ter 3 opções. Uma rosa, uma azul e outra roxa, certo? Ou seja, eu vou ter 3 caminhos, concorda comigo? Ó, preto e rosa, um, preto e azul, outro, preto e roxo, outro. Então, eu vou ter mais 3 caminhos diferentes. Somando isso aqui, no total, eu tenho 6 possibilidades de sair de A, passando por B e chegar na cidade C. Certo? Então, esse é o diagrama de árvores. Tá tranquilo? Por quê? Porque a quantidade de caminhos não são tantas, né? Mas imagina se eu tivesse 10 caminhos da cidade A para a cidade B e 30 caminhos da cidade B para a cidade C. Aí você ia ficar um bom tempo fazendo e quem sabe ia se perder aqui. Então, o diagrama de árvores, ele é eficiente? Sim, ele é eficiente para contas menores, para quantidade de situações menores, certo? Quando o problema se torna maior, a gente vai usar o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, que eu vou explicar já já para você. Então, vamos lá, vamos ver o que a teoria me diz sobre o princípio fundamental da contagem, que eu vou chamar de PFC.
Ele diz que se um evento A tem X possibilidades distintas de ocorrer e um evento B tem Y possibilidades distintas de ocorrer, então o total de possibilidades de ocorrerem A e B simultaneamente é X vezes Y. Vamos resumir isso aqui, trazer para a nossa prática, para o nosso problema, o que quer dizer essa teoria aqui? É o seguinte, eu tenho duas situações. Eu tenho a quantidade de estradas para ir de A até B, que são quantas? São duas. E eu tenho as possibilidades de estrada de ir de B até C, que são quantas? São 3. Então, é só multiplicar a quantidade de eventos aqui, vezes a quantidade de eventos aqui, que vão dar 6 possibilidades. Deu a mesma coisa que o diagrama de árvores, né? Só que de uma maneira mais tranquila, mais rápida, tá bom? Então, nós vamos ver outras situações em que a gente tem que pensar mais um pouquinho. Para todas as situações, o que é muito importante? A interpretação dos problemas. Então, você vai ter que ler e entender. Tá? Lê uma vez, não entendeu como é? Se coloca no problema, se coloca lá, na situação. Assim, bom, se eu tivesse aqui, o que eu ia fazer? Quando você se coloca dentro do problema, dentro da história, fica mais fácil de você entender e de você resolver, tá? Vai por mim, essa é a dica. Então, pessoal, vamos trabalhar aqui com mais alguns exemplos para a gente entender direitinho esse PFC. Olha só, essa situação aqui. Dispondo de 5 homens e 5 mulheres, quantos casais podemos formar? Então, vamos nos colocar no problema. Olha, eu tenho 5 homens e 5 mulheres, certo? Beleza. 5 homens e 5 mulheres. Aí você pode pensar, eu que tô formando, então é fácil, vou juntar esse com esse, esse com esse, esse com esse, e assim dá 5 casais. Beleza, só que eu tenho que levar em consideração que esse homem pode fazer casal com esse, com essa, com essa, com essa e com essa, certo? Então, eu poderia usar o diagrama de árvores? Poderia. Só porque nesse caso aqui, olha só, quantos homens eu tenho? Quantas mulheres eu tenho? Eu tenho 5 homens e eu tenho 5 mulheres. É só multiplicar isso aqui, ó. Então, eu vou formar 25 casais diferentes. E se você usar o diagrama de árvores ou o seu pensamento aí, você vai encontrar 25 maneiras também, 25 casais, certo? Isso aqui ficou muito fácil, né? Muito tranquilo. Beleza, agora vamos pensar aqui mais um pouquinho. Já falei para vocês que esses problemas, eles requerem interpretação, leitura, né? Quantos são os números naturais de 3 algarismos? Beleza, números naturais de 3 algarismos. Eu tenho os números aqui de 0 até 9. Beleza. Só que presta atenção, 3 algarismos aqui, né? O primeiro algarismo, ele não pode ser 0. Por quê? Eu vou ter o número 0,21? Não. Então, logicamente, o primeiro algarismo, ele não vai contar com 0 nessa ocupação. Então, eu tenho 3 posições aqui. Quantas posições podem ocupar essa primeira aqui? Quantos números podem ocupar essa primeira posição? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porém, o 0 não pode, porque o número não começa com 0. Então, se eu tenho 10 números e aqui eu não posso o 0, então eu vou ter 9 opções aqui, certo? Beleza. Agora, para minha segunda posição, eu posso qualquer número? Sim, eu posso qualquer número, né? E para minha última posição, eu posso qualquer número também? Sim, eu posso qualquer número, então eu posso 10 também. Desta forma aqui, é só fazer a minha conta que vai ficar bem tranquilo. Olha lá, 10 vezes 10 vai dar quanto? 100. 100 vezes 9, 900. Então, 900 algarismos
né, diferentes. Perceba que não pediu para você listar quais. Também a gente ia ficar aqui um bom tempo se pedisse quais, né? Pediu só a quantidade, quantos. A gente tem que prestar atenção muito no que o problema está nos pedindo. Se por um acaso o problema pedisse quais, o que você ia fazer? Você ia listar todos, mas pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso com vocês num problema tão grande como esse, não, tá bom? Agora, todos os problemas são tranquilos assim? Sim, são tranquilos, só que tem uns que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Olha só, dispondo dos dígitos, falta um acentinho aqui, dos dígitos 3, 6, 7, 8 e 9, quais são os números naturais pares? Olha só, palavrinha-chave, pares de 4 algarismos. Quando aparecer o problema para você, não vai aparecer nada disso aqui, nem os risquinhos, certo? Então, você tem que pensar, você tem 4 posições, por quê? Porque são 4 algarismos. Pares, o que é um número natural par? Um número natural par é aquele que é divisível por 2 em 2 partes iguais, né? Então, quais são os números pares que eu tenho nesses iniciais aí? Nós temos o 0, o 2, né? O 4, o 6, o 8. Então, dentro dessas opções aqui, quais são pares? Apenas o 6 e o 8. Concorda comigo que somente os números de 4 algarismos terminados em 6 e 8 vão ser pares? Então, desta forma, eu começo pela minha limitação. O último algarismo, como tem que ser par, ele só pode ser 8 ou 6, certo? Quantas opções eu tenho para esse último aqui? Eu tenho apenas 2 opções. Então, eu tenho quantos algarismos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Podem ser usados. Só que, nessa posição aqui, eu tenho que usar apenas 2 desses algarismos. Outra palavrinha muito importante aqui. Perceba que são 4 algarismos distintos. Se o 6 está aqui, o 6 pode estar aqui? Não, ele não pode. Se o 8 está aqui, ele pode estar aqui? Não, não pode. Então, um dos algarismos já está ocupando essa posição aqui. Se são 5 e um deles está aqui, perceba que eu não estou falando das opções que eu tenho. As opções são 2, né? Quantos que vão sobrar para ocupar aqui? Se eu tiro 1, sobra quanto? 4. Se eu ocupei um algarismo aqui e um aqui, quantos que sobram para cá? 3 opções. Se eu já tenho 3 posições ocupadas, quantas que sobram para cá? 2 opções só. Então, é só eu fazer essa multiplicação aqui e fica bem tranquilo. Vamos lá? Vamos fazer essa multiplicação? Então, vamos lá. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2 vai dar 48. Então, 48 algarismos distintos. Se não houvesse a palavra distintos, isso aqui mudaria? Mudaria totalmente, certo? Por quê? Porque todas as posições poderiam ser ocupadas por todos os números, a não ser a última, porque precisa de ser par, certo? Ok, pessoal? Vamos lá, eu vou fazer só mais 2 exemplos, tá? Bem tranquilos. Olha só, nós temos uma bandeira, acredite, isto é uma bandeira, certo? Vocês estão percebendo aí que eu tenho listras nela. E tá falando o seguinte: se 2 listras adjacentes não podem ter a mesma cor e são disponíveis as cores azul, roxo e laranja, quantas possibilidades de pintar? Então, vamos entender o que é adjacentes. Adjacentes é estar uma ao lado da outra. Ou seja, eu não posso ter a mesma cor, né? Se eu pintar essa faixa aqui de azul, eu não poderei pintar essa daqui de azul também, certo? Ela tem que ser alternada, tá bom? Não pode chocar as cores. Mas se eu pinto aqui de azul, aqui de roxo, aqui poderia ser azul novamente,
Não me falou nada que tem que ser cores distintas, que senão ficaria mais tranquilo, né? Então, vamos lá. Para minha primeira faixa, eu tenho quantas opções? Olha, eu sei, tem 3 cores. Então, eu tenho 3 opções de cores. Se eu escolhi uma opção de cor, por exemplo, a azul, que eu já estou trabalhando com ela, a azul entra aqui? Não, a azul não entra aqui. Então, me sobra quantas cores? 2. Então, quer dizer que aqui eu posso ter roxo e eu posso ter laranja. Quando eu chego na terceira faixa, o azul retorna para as minhas opções. Então, vamos supor que eu escolhi roxo para cá. Azul, roxo. Aqui eu posso ter o quê? Eu posso ter o laranja e o azul me retorna, certo? E aí, é só fazer o PFC aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, 12 possibilidades de pintar essa bandeira aí de maneira diferente, certo? E as cores não vão ficar uma do lado da outra, ok? Prestar bastante atenção nesse aqui, olha só. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. O que quer dizer isso? Eu vou lançar a moeda uma vez, depois eu vou lançar a moeda outra vez e depois a terceira vez, uma seguida da outra. Quais são as sequências possíveis das faces obtidas nesse lançamento? Presta atenção nessa palavrinha aqui, quais. Eu estou perguntando quais são as sequências. Eu estou perguntando quantas? Não, eu não estou perguntando quantas. Se fosse quantas, era só fazer o PFC e sair rapidão, certo? Como eu perguntei quais são, eu vou ter que discriminar aqui, certo? Todo mundo sabe que a moeda tem 2 caras, né? 2 faces, quer dizer. Ela tem a cara, que eu vou chamar de K, e a coroa, que eu vou chamar de C, certo? Se você quiser fazer a troca, beleza, né? Mas é porque K e cara, né? Não sei. Acho que dá mais certo assim, dessa forma, né? Então, gente, vamos lá. No meu primeiro lançamento, vocês concordam comigo que eu vou lançar a moeda? Quantas opções aqui eu tenho? Vocês concordam comigo que pode dar cara e pode dar coroa? Sim, pode dar cara e pode dar coroa. Beleza. Se no meu primeiro lançamento deu cara, no meu segundo lançamento, eu posso ter aqui 2 opções. Eu posso ter cara de novo e eu posso ter coroa novamente. Se a minha opção foi coroa no primeiro lançamento, quando chegar lá no meu segundo lançamento, eu também vou ter 2 opções. Cara, coroa, isso aí vai dar sorte, né? A gente não sabe. Então, a gente tem que colocar todas as possibilidades. Se no primeiro lançamento deu cara, no segundo deu cara, no terceiro, eu tenho 2 opções para essa situação. Eu tenho cara e eu tenho coroa. Concorda comigo? Se aqui deu cara, aqui coroa, quando chegar no terceiro lançamento, eu também vou ter 2 opções. Percebam? Tá tranquilo. Se eu tenho coroa no primeiro, cara no segundo lançamento, quando chegar no meu terceiro, eu vou ter 2 opções também. E quando chegar na situação que eu tiver coroa, coroa, chegar no terceiro, eu vou ter 2 opções também, certo? Bom, com isso aqui, eu consigo fazer o segmento das linhas e colocar quais são minhas sequências. Veja só, dessa daqui, originou quem? Originou cara, cara, cara. Cara, cara, cara. É uma possibilidade. Dessa daqui, originou o quê? Ó, cara, cara, coroa, certo? Dessa daqui,
originou o quê? Olha lá. Cara, coroa e cara. Estão seguindo aí o raciocínio? Dessa daqui, olha só. Originou quem? Cara, coroa e cara. Certo? Já dessa daqui, já começou aqui com coroa, cara e cara. Só seguindo aí, ó, gente. Tranquilo isso aqui. Isso tudo que eu tô fazendo é por conta da minha perguntinha de quais. Se fosse quantos, eu não tava precisando de fazer isso, certo? Agora nós vamos falar sobre isso. Então, aqui eu vou ter o quê? Coroa, eu vou ter cara e eu vou ter coroa. Dessa daqui, eu vou ter o quê? Coroa, coroa e cara. E dessa, eu vou ter o quê? 3 coroa. Certo? Então, eu vou ter quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades. 8 situações, certo? Quais são elas? São essas. Toda vez que o problema perguntar quais, você tem que discriminar. Colocar aqui os eventos. Ele chama evento, certo? Agora, vamos supor que esse problema perguntasse apenas quantas são. Beleza. Você concorda comigo que no primeiro lançamento eu tenho 2 possibilidades? No segundo lançamento, eu tenho 2 possibilidades. E no terceiro, eu também tenho 2 possibilidades. Ou seja, aqui eu tenho cara, coroa, aqui cara, coroa e aqui cara, coroa. Aí é só multiplicar. Olha, vai ficar o quê? 2 vezes 2 vezes 2, vai ficar 8, não é verdade? Só que perceba que eu também posso usar isso aqui como potência, olha. Vai ser 2 oportunidades, 2 situações, 3 vezes, olha lá. Então, tem probleminhas que eu vou usar a potência, que vai dar 8 também. Então, a gente fica aí a dica para vocês prestarem atenção. E, às vezes, vocês podem usar as propriedades aqui das potências, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer dúvida, amanhã a gente tira, tá bom? Fiquem com Deus, beijinho.